sacrifício na cruz por nós, Jesus. Se não entregar o nosso coração a Ti, Senhor, o que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Como é que você pode declarar isso? O que posso dizer? O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Você pode dar uma forte salva de palmas a Cristo. Entro no Santo dos Santos, por Teu sangue posso entrar. A Ti somente eu canto, ao grande eu sou vim honrar. Eu entro no Santo do Santo, por Teu sangue posso entrar. A Ti somente eu canto, ao grande eu sou vim honrar. Eu adoro a Ti,
coração. E conhecer meu coração, revela tua glória, teu poder. Vem com peso da tua glória e comigo tua rio de vida. A verdade do teu vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Glória a Jesus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Eu queria compartilhar um texto com você de algo que o Senhor falou muito ao meu coração. Na semana passada eu falei sobre uma esperança que não se desespera. E eu falei um pouco a respeito de Abraão, que mesmo sem esperança creu. Ele creu acima das circunstâncias. Recebeu da parte de Deus aquilo que ele cria, que o Senhor havia prometido. Mesmo diante das circunstâncias, dos momentos de aflição, de dificuldade, da incredulidade daqueles que estavam perto dele, ele não deixou de crer na promessa do Senhor, e assim o Senhor fez com ele. Uma esperança que não se desespera, ao contrário daqueles que dizem ter esperança, mas anulam-se diante das circunstâncias. Uma esperança que se desespera. E hoje eu queria compartilhar esse texto com você, capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Se nós formos ler o início desse capítulo, conta ali que Jesus, tendo concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, ele entrou em Cafarnaum. E ali fala de um servo de um centurião. Alguns outros textos do Evangelho falam sobre o centurião que foi até Jesus e rogou para que o Senhor curasse um dos seus servos que estavam em casa. E quando o Senhor disse: você crê que isso é capaz? Senhor, eu creio que se o Senhor disser apenas uma palavra aqui, lá onde ele vai estar, ele vai ser curado, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O Senhor se admirou da fé daquele homem e disse: nem em Jerusalém eu vi uma fé como essa. Falou para os seus discípulos. Um soldado romano, um homem, vamos dizer assim, que não fazia parte do povo de Israel, adorava outros deuses, mas foi até Jesus pedindo para que Jesus fizesse o milagre. Ele creu naquilo. E no texto em diante, a partir do versículo 11, fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Essa cidade de Naim, a viúva de Naim, não é porque Naim era o marido dela. Naim era o nome da cidade onde essa viúva morava. Era um vilarejo, um povoado. Ficava em torno de 50 quilômetros de Cafarnaum, aonde Jesus tinha feito este milagre na vida do servo do centurião. Uma cidade que Jesus havia acabado antes, de fazer o milagre, quando curou este servo. E no versículo 11 diz assim: no dia seguinte, Jesus dirigia-se a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como que se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela.
Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife ou caixão, e parando os que conduziam, ele disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Feche os teus olhos um minuto. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai, debaixo dessa palavra, Pai, que o Senhor está liberando sobre nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo encontre em nós um coração desejoso a receber tudo aquilo que o Senhor está disposto a fazer. Que o Senhor, Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, entendimento, para que essa palavra fale ao nosso coração, fale, Senhor, em nosso espírito, dentro da condição em que precisamos ser ministrados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se alguém depois conseguir trazer uma aguinha para mim, eu esqueci de trazer. A Bíblia aqui, interessante nesse texto, que a Bíblia, ela não relata o nome dessa mulher. A Bíblia apenas fala sobre a viúva de Naim, a viúva da cidade de Naim. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vimos o decorrer da história, nós percebemos que o grande sonho de toda mulher hebreia era se casar e ter um filho homem, porque a figura masculina era a certeza da provisão, era a segurança. Então todo o sonho de uma mulher hebreia era se casar e ter um filho homem, para que ela então se sentisse segura, sabendo que seria cuidada, protegida. E aqui então nós podemos dizer que essa mulher, ela tinha sim o seu sonho realizado. Embora a Bíblia aqui não detalhe também sobre a história dela, nós percebemos que ela tinha um marido e que por algum motivo esse marido tinha falecido. Era uma viúva, já tinha perdido o marido. Aquele que trazia o sustento, o cuidado, ele veio a falecer. E agora então aqui diz que essa mulher viúva, com seu único filho, precisavam então se virar para sobreviver, para resolver as coisas. Ou seja, nem tudo que parecia estar perdido estava realmente. Havia ainda uma esperança, que era o filho, o único filho. O marido morreu, a figura da paternidade do homem que trazia o sustento. O marido morreu, mas ainda tinha o filho. E a esperança dessa mulher era que seu filho crescesse, se desenvolvesse, continuasse o trabalho e cuidasse dela, trouxesse segurança para ela. Então, mesmo que parecesse que tudo havia se acabado, existia aquela luz no fim do túnel. Ainda havia uma esperança. Sabe que muitos de nós, muitas vezes, vivemos nessa condição. Tudo parece difícil, mas é como se ainda nossos olhos enxergassem a possibilidade de uma melhora. Os médicos trouxeram o resultado de um mau exame, mas eles apontaram o tratamento. Então nós colocamos a nossa esperança naquele tratamento, e nós pensamos com a gente mesmo, vai dar certo, porque ainda há uma possibilidade. Quando o médico diz, olha, todos os diagnósticos apontam que não há o que fazer,
A nossa esperança é como se terminasse. Mas então nós passamos a ter uma atitude voltada para aquilo que é espiritual. E nós então cremos que Deus é capaz de fazer algo. Mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário. Pela fé nós cremos que Deus pode fazer alguma coisa. Ainda há uma possibilidade, ainda há uma esperança. Amém, irmãos? Meu casamento não está bom. Quantas pessoas têm esse diagnóstico do seu relacionamento conjugal? Tem acontecido muitas discussões, muitas brigas, há um desrespeito, há uma infidelidade, mas não acabou, porque enquanto há vida, enquanto há fôlego, há esperança. Amém? Ainda há possibilidade de uma melhora, de uma reviravolta. Mas agora o que eu queria falar com você é quando essa esperança morre, quando essa última possibilidade deixa de existir, quando não há mais o fôlego, o que fazer quando parece que tiram o seu chão e você não tem aonde se apoiar? Foi exatamente o que aconteceu com essa mulher. Uma viúva que tinha um filho e nele ela havia depositado a sua única esperança. Agora, por algum motivo, e a Bíblia não relata qual foi, ela perde o seu único filho. Então ela fica sozinha. Ela tinha todas as possibilidades de ter que viver mendigando. Porque toda mulher tinha um provedor, e a que não tinha, ela era como um sinal de vexame, de vergonha. Não tinha crédito diante da sociedade. Tinha que viver com o auxílio ou ajuda de outras pessoas. Era exatamente nessa condição que essa mulher estava. As suas possibilidades, de repente, algo inesperado aconteceu. Não estava programado. Não estava na sua agenda. Foi um imprevisto. Fora dos planos dessa mulher. Fora daquilo que ela imaginava. Irmão, eu penso que nunca havia passado pela cabeça dessa mulher a possibilidade de ela perder o seu filho. Imagina. Mas o filho dela veio a falecer. Além de ser o único filho dessa mulher, era a última esperança, a última possibilidade. O que seria agora dessa mulher? Uma viúva, sem filhos. Não havia naquela época muito amparo, muito consolo, muitas pessoas que pudessem ajudá-la. Ela estava sozinha, chorava pensando no dia de amanhã. Como é que eu vou fazer agora? Como vai ser a partir de agora? Provavelmente essa mulher, ela parava e pensava no seu histórico de vida. Estava tudo certo. Tudo que uma mulher gostaria de ter. Dentro da minha condição, eu tinha um marido, um filho homem. Tudo estava bem. O meu sonho realizado, eu desfrutava de uma vida muito boa. E de repente, uma tragédia atrás da outra. Irmão, eu não sei, eu não conheço a sua história de vida. Eu não sei como você tem vivido esses dias. Mas provavelmente você está ouvindo essas coisas aqui e tem olhado para dentro de você.
Talvez há ainda uma possibilidade de melhora, ainda há uma esperança, ou talvez você está aqui dizendo assim: acabou. A última esperança que eu tinha morreu. Essa era a condição. O filho da viúva de Naim morreu. Nós fazemos planos, como qualquer ser humano normal, nós temos projetos, nós traçamos metas, queremos muito que tudo isso se realize nas nossas vidas, mas algo acontece no meio do caminho, e agora nós estamos sozinhos, e como uma última esperança, uma última possibilidade, nós perdemos tudo. Pessoas abandonam, ou talvez nós perdemos tudo que tínhamos. Quem sabe é um relacionamento conjugal, a notícia da enfermidade, alguma coisa que tem tirado a sua alegria, roubado o seu sono. Mas mesmo assim, literalmente ainda não perdemos tudo, porque temos uma chance, uma última esperança. Como eu falei, às vezes para aquela enfermidade ainda há um tratamento, ainda para aquele casamento que vai mal, ainda tem aquele que estende a mão e diz: eu posso ajudar, eu quero auxiliar. Mas a condição dessa mulher, quando a última esperança morre, quando surge novamente aquele de repente que tira a última possibilidade, aquilo que era improvável, que nós achávamos que as coisas iam começar a fluir novamente, iam começar a se reerguer novamente, vem mais uma onda, vem mais um vento forte e tira de nós. Parece que aquele último fôlego, aquela última possibilidade, estávamos tentando nos levantar novamente, e esse de repente nos pega. Eu li uma frase que dizia assim: demora muito para Deus fazer de repente. Demora muito para Deus fazer de repente, porque dentro das nossas expectativas, como eu já falei aqui, nós queremos tudo para ontem. Não estamos muitas vezes dispostos a colocar diante de Deus e deixar com que Deus conduza, que Deus faça acontecer. E quando nós menos esperamos, acontece. Deus vem e faz de repente. Demora muito para Deus fazer de repente. Talvez você que está aqui nessa noite esteja vivendo uma vida como essa viúva aqui de Naim, que mais se parece com um momento de dor, de tristeza, de perda, uma vida de choro, uma vida de lamentos, uma vida de amargura, de sofrimentos, porque aquilo que para você era a última esperança acabou de acabar. Mas o texto aqui diz que surge algo na vida dessa mulher. Quando ela menos esperava, chorando a morte do seu único filho, com o coração já amargurado pela perda do seu marido, todas as possibilidades foram embora. O futuro só apontava o que não valia a pena nem pensar. Mas algo aparece na vida dela. Jesus está passando por ali. Jesus está passando por aqui. Jesus encontra a mulher dentro da condição em que ela estava. Deixa eu dizer para você, por mais longe que pareça você estar das coisas de Deus, Ele sempre está perto de você.
Por mais difícil que seja você enxergar Jesus Cristo dentro da situação em que você está, Ele está. Porque a palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que Ele está comigo quando tudo está bem, e Ele também está comigo quando tudo não está tão bem assim. Ele está comigo quando ainda há uma possibilidade de melhora, quando ainda há luz da esperança, e Ele está comigo quando a esperança se acaba. Ele estava lá. A esperança daquela mulher estava sendo levada para um buraco para ser enterrada. O filho. Eles estavam sepultando a esperança daquela mulher. Sabe que muitos de nós, muitas vezes, deixamos de acreditar em nós mesmos. Que nós não temos mais condições de continuar, de prosseguir, de avançar, de realizar, de sonhar, porque nós fomos tão feridos pelas circunstâncias, por palavras, por pessoas, por situações que apareceram, como se um caminhão de entulho tivesse sido derramado sobre nós. Há uma dificuldade muito grande de sair deste lugar. Deixamos de acreditar em nós mesmos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que por mais que você não acredite em você mesmo, há ainda alguém que acredita em você, e o nome dele é Jesus. Jesus ainda acredita em você, mesmo que você não consiga. Jesus consegue ainda olhar para você e ver dentro de você qualidades e que você tem e você não sabe, capacidades que estão adormecidas dentro de você, e as circunstâncias de alguma maneira conseguiram bloquear isso, apagar isso, esconder isso. Essa mulher estava impossibilitada de continuar a vida que tinha. A morte havia visitado a casa dela. A esperança acabou. Diz que Jesus se aproxima daquele lugar, da porta da cidade, porque o enterro, o cemitério, ele não ficava dentro da cidade, ele ficava fora da cidade. Então eles precisavam sair da cidade para fazer o enterro. E Jesus estava lá, como que se aproximasse da porta da cidade, e eis que saía o enterro do filho único daquela viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ele se compadeceu dela, e ele disse para ela: não chores. Imagine, irmão, cortejo fúnebre, passando. O filho único daquela mulher estava indo para ser enterrado. E Jesus, quando encontra aquela mulher chorando a morte do seu filho, a sua única esperança, ele olha para ela e diz: não chores. É difícil de digerir uma palavra direta assim. É difícil diante de uma circunstância de dor, conseguir ouvir uma palavra tão direta e se posicionar diante daquilo, e reagir diante daquilo. Eu penso que aqueles homens, quando eles ouviram, porque Jesus não falou no ouvido dela, Jesus falou, todos eles pararam, diz que o cortejo parou. Eu penso naqueles homens olhando um para o outro, dizendo: como é que o cara chega e vai dizer para a mulher que perdeu o marido, agora perde o filho, não chorar? Como que ele vai pedir uma coisa dessa a Jesus? Ele já sabia o que ia acontecer.
Jesus não é inconsequente de nos falar algo para gerar uma expectativa dentro de nós, para lá na frente nos ver frustrados, tristes, decepcionados com algo que não aconteceu. Quando Jesus fala alguma coisa para você, por mais que você esteja vivendo um momento de luto, de dor, de tristeza, de angústia, e Ele diz: se levanta, para de chorar, é porque Ele tem algo, irmão, surpreendente para realizar na sua vida. Agora está diante de nós a condição de receber aquilo, crer naquilo e receber aquilo, ou continuar na mesma condição em que nós estávamos. Eu lembro da passagem da sogra de Pedro, quando Jesus vai até a casa dela, ela estava enferma, deitada. Diz que Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, ele não impôs as mãos sobre ela para orar. Diz que ele estendeu a mão e ela se colocou de pé. E passou então a servi-los. E eu penso que a sogra de Pedro, quando ela olhou para Jesus no ambiente que ela estava, ela disse assim: com Jesus aqui, eu não tenho condição de continuar da maneira que eu estou. Eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar. Jesus está aqui. Eu preciso me comportar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Mesmo diante das limitações da enfermidade, eu preciso me posicionar como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não chores. Irmãos, mesmo que você esteja pensando que Ele te abandonou, que Jesus te deixou sozinho com esse sofrimento, com essa dor, com essa angústia, olha o que diz lá em Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher se esquecer tanto de um filho que cria, de um filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta venha se esquecer dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, mas mesmo que por algum motivo ela venha se esquecer, eu, Jesus dizendo, nunca me esquecerei de ti. Aleluia, irmão. Glória a Deus por isso. O Senhor está olhando para você. Mas pastor, está tão difícil. Irmão, Ele está contigo. Ele disse. Mas por que, pastor? É tão pesado. Quantas vezes nós falamos assim: eu não vou conseguir suportar isso, é pesado demais para mim. A palavra do Senhor diz que o Senhor não nos dá carga maior do que nós possamos carregar. E junto com cada dificuldade, Ele também manda o escape. Junto com cada momento difícil que você entra, Ele também aponta a saída para que você saia. Tiago diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por muitas tribulações, porque essa tribulação vai produzir em você coisas que você não tem e precisa ter, e também vai tirar de você coisas que você mesmo colocou e não deveria. Você vai experimentar a paciência. A paciência vai produzir em você perseverança. A perseverança vai ativar a sua fé. Então os processos que nós nos submetemos não são para nos fazer retroceder, não são para nos machucar, não são para nos fazer seres humanos tristes e angustiados. Não, é para nos fazer fortes, forjados e vitoriosos. Aleluia, aleluia. Irmão, ou nós cremos no Evangelho do Reino de Deus,
ou nós estamos vivendo uma vida de mentira, uma vida de fachada. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos chorar a dor da perda, que nós não podemos sentir as dificuldades, nos afligir. Não, o Senhor disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Ele já tinha nos dito que nós passaríamos sim por momentos difíceis, mas nós precisávamos enfrentar isso com bom ânimo. Vamos sentir a dor das circunstâncias nos afligirem, mas nada disso que nós passar será capaz de interromper os planos de Deus na nossa vida. Aleluia, irmão. Jesus, quando vê aquela mulher, Ele teve compaixão. Diz que Ele foi na direção daquela viúva, disse: não chores. Que loucura, irmão, parece loucura, Jesus diz. Talvez ali alguém tivesse pensado, né? Como não chorar? Como eu falei, ela perdeu o marido, o filho, não resta mais nada, não existe mais expectativa de vida. Mas Jesus, quando ele fala isso, Ele já sabia o que Ele estava pronto para fazer. Jesus diz o texto que Ele toca no esquife, toca no caixão. Por que Ele não tocou no moto? Para não ser punido, porque a lei dizia que quem tocasse num cadáver se tornava imundo. Jesus toca no esquife. Isso fala lá em Números, no capítulo 19, se você quiser ver, capítulo 19, versículo 11. Diz que aqueles que levavam o caixão pararam, e Jesus disse: jovem, a ti eu te digo, te levanta. E disse: aquele que estava morto se assentou e começou a falar. Jesus pega aquele menino, entrega nos braços da mãe, o menino agora vivo. Jesus ressuscita o filho da viúva. Jesus traz de volta a esperança daquela mulher. Jesus faz voltar a brilhar a luz na vida dela. Irmão, por mais que tudo pareça estar acabado, se você crer naquilo que Jesus está falando nessa noite para você, a esperança vai voltar a brilhar na sua vida. As possibilidades vão começar a surgir. A possibilidade de uma vida diferente, de uma vida nova, transformada, restaurada, liberta, curada, existe em Jesus. Amém, irmão? A partir daquele momento, ela voltou a sonhar. É assim que Jesus faz na nossa vida. Ainda que aquilo que nós achávamos que era a nossa última esperança morra, ainda que tudo venha a dar errado na nossa vida, não restando mais alternativas, ainda que parece que ficamos sem direção, a Bíblia diz em Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Não é algumas coisas, não, é tudo. Ele não erra, a palavra não erra. Por que nós não vivemos isso? Porque nós estamos com algum problema, ou na entrega, ou na confiança. Não estamos entregando tudo, ou não estamos confiando realmente como deveríamos confiar. O erro não está no Senhor. Precisamos entregar a Ele os problemas, os sonhos, a vida,
confiar nele. Amém, irmão? Eu sei que muitas vezes é difícil isso, é complicado, mas precisamos confiar e crer que Jesus é o único que pode mudar o rumo da nossa história. Não há outro. Não há outro que possa mudar. Não há outro que possa nos dar a direção que precisamos ter. Não há outro que possa nos tirar da condição em que nós entramos. Não há outro. Aleluia, irmão. Nós precisamos olhar para Jesus. Ele muda o percurso da nossa história. Ele muda o rumo da nossa vida. Não tem uma vez que eu não fale dessas coisas, irmãos, que Ele não faz eu lembrar da minha vida sem Ele. E todas as vezes que Ele faz isso é só para mostrar que vale a pena continuar ouvindo e obedecendo à vontade do Senhor. Eu era um menino normal. Eu não tinha muitos problemas. Não passava por muitas dificuldades. Eu tinha uma família, pai, mãe, irmãos, tinha comida em casa, eu estudava. Tudo era muito normal na minha vida. Mas havia em mim a necessidade de algo que eu não sabia o que era. E em busca de completar isso, de conhecer o que faltava, foi aonde eu experimentei as drogas. Tive acesso a coisas que eu não deveria, não queria, não podia, que era errado. Mas tudo isso na ânsia, no desejo de talvez ser mais feliz. Uns encontram isso nas drogas, outros na prostituição, outros no consumismo. E era como se eu não conseguisse enxergar uma perspectiva, uma vida. Eu não conseguia naquela época, na minha adolescência, eu não conseguia pensar, eu quero estudar, eu quero me formar nisso, essa área é uma área que eu gosto muito, eu quero ter uma família, eu quero casar, eu quero ter filhos. Eu não pensava em nada disso, não conseguia planejar nada, almejar nada. Era como se eu não tivesse a esperança de uma vida melhor. E eu já falei aqui, provavelmente você já deve ter ouvido isso. A figura do meu pai, da paternidade dentro da minha casa, ela era muito ausente. Porque meu pai precisava trabalhar, ele trabalhava fora, ele ficava muito tempo fora de casa. Então eu, como um menino, na idade que eu estava, eu não tinha a figura masculina, aquele cara que me orientava, que me aconselhava, que tirava as minhas dúvidas. Até porque a criação dele foi parecida com aquela criação que ele desenvolveu comigo. O meu avô também não era assim com ele. Ele não tinha culpa de reproduzir aquilo, porque foi aquilo que ele foi ensinado a reproduzir. Mas isso gerou sérios problemas dentro de mim. Quando tinha reunião da escola, Dia dos Pais, uma homenagem para os pais, para o pai, eu não ia porque meu pai não ia poder estar. Quando era a entrega dos boletins, que os pais dos meus colegas, todos eles iam, o meu pai nunca foi. Era uma criança. E às vezes nós, homens, achamos que isso não vai interferir nada no coração dos nossos filhos. Mas para mim eram dias terríveis, quando eu sentia falta dele e ele não estava lá. A minha mãe, ela teve que cumprir o papel do meu pai na minha vida. E nós hoje, como pais, temos a possibilidade de fazer diferente, irmão. E nós precisamos fazer diferente.
Sabe, nós precisamos dar para os nossos filhos. Eu digo dar, eu não estou falando de coisas materiais, mas colocar dentro dos nossos filhos aquilo que muitas vezes nós não tivemos. E esse é o grande desafio, de nós temos que ensinar os nossos filhos, instruir os nossos filhos em coisas que nós não fomos instruídos pelos nossos pais. E quem é que pode fazer isso? Quem tem um coração rendido ao Senhor, quem tem uma vida entregue ao altar do Senhor, quem busca direção no Senhor. E eu confesso para vocês que isso não é fácil, porque muitas vezes eu acabo tendo atitudes que os meus pais tiveram comigo. E na hora o Espírito vem e me alerta, diz: ei, está errado, não está certo. E eu tenho que me corrigir e pedir perdão e chamar e conversar. Mas o que eu quero dizer para você com tudo isso é que dentro daquele momento em que eu vivia, era como se eu não tivesse uma esperança. Mas o dia em que eu tive um encontro com Jesus, e não foi assim, irmão, o céu se abriu, eu ouvi um som como de muitas águas, e veio um relâmpago, e eu caí adormecido, e quando eu acordei eu era um outro homem. Não foi isso. Eu vi uma palavra simples, como essa que você está ouvindo hoje. E naquele dia, naquela noite em que eu ouvi essa palavra, não foi nem numa igreja, foi numa casa, na casa do Nagor, está aqui. Na Orianice, que eu digo sim, que são os meus pais na fé. O cara que me falou de Jesus, hoje senta para ouvir a gente. Só o Senhor pode fazer essas coisas. Eu ouvi aquela palavra e no final da reunião eu tomei a melhor decisão da minha vida, que foi de entregar a minha vida para Jesus. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu ouvia falar de Deus, conhecia a respeito de Jesus, mas um cara estava muito ocupado com coisas muito importantes e que morava lá do céu, longe de mim. E se eu, por algum motivo, tivesse que pedir algo a ele, eu sabia que ele não ia parar para me ouvir, porque provavelmente teria pessoas muito melhores do que eu para que ele ouvisse. E naquele dia, quando eu aceitei ele na minha vida, através de uma oração, eu cheguei na minha casa, sentei na mesa, minha mãe chegou, ela olhou para mim, sem eu falar nada, ela disse: o que aconteceu com você? Porque os teus olhos estão diferentes. E eu falei: mãe, eu conheci Jesus. E ela começou a chorar, e ela disse: me conta mais. E eu falei de Jesus para ela, com todo aquele conteúdo que eu tinha aprendido de 1 hora de reunião. E ela disse: eu quero esse Jesus na minha vida. E aí a minha irmã chegou e ela disse: o que está acontecendo com vocês? E a minha mãe disse: o teu irmão, ele disse que conheceu Jesus, e ele me falou de Jesus, senta aqui que ele vai te falar também. E a minha irmã aceitou Jesus. No primeiro dia que eu ouvi de Jesus, eu falei dele com simplicidade, cheio de limitações, não sabendo falar, porque, irmão, não é o conteúdo que você carrega, não é a teologia que você tem, é o Espírito que habita em você. A palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, não é você. O teu papel não é querer convencer as pessoas de alguma coisa. O teu papel é de ser filho, é de ser filha, é de deixar externar de dentro de você aquilo que Ele tem colocado em você. Aquilo que parecia ter sido acabado na minha vida começou a nascer. Sonhos,
projetos. Eu comecei a pensar em coisas que eu não pensava antes. A nossa visão muda quando nós conhecemos Jesus. E eu falei de Jesus para Janine. Naquela época passava por momentos terríveis de saúde. Ninguém sabia o que era, médico nenhum conseguia diagnosticar o problema dela. Eram crises que ela vivia que eram feias de ver. Ela perdia numa semana 5 quilos, ela não conseguia comer, beber, vomitava, aquele suco gástrico, aquele ácido amarelo, ela não tinha nada para tirar dentro dela, então ela... E eu não sei porque eu namorava ela ainda, não sabia. E muitas vezes era eu que pegava o balde e ia lá lavar. Quando eu ia lá lavar, irmão, eu pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Eu não precisava passar por nada disso. Mas alguma coisa maior do que os meus questionamentos era a vontade de Deus. Por algum motivo, o Senhor queria que eu estivesse lá. E aí quando eu conheci Jesus, eu falei assim, eu preciso falar para ela, porque ela precisa muito. E quando eu cheguei e falei para ela, ela já sabia que eu tinha ido numa reunião. Ela já sabia que eu estava frequentando essa reunião. E quando eu falei para ela de Jesus, ela disse assim, olha, se você começar a falar sobre essas coisas de Deus, de Bíblia, eu já quero dizer para você o seguinte, não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente já vai começar a brigar, eu não quero ouvir. Nós namorávamos há 4 anos. E eu falei para ela e disse assim, olha Janine, fazem 4 anos que nós namoramos. E eu te amo demais. E se nós já estamos juntos há 4 anos, não é por acaso. Mas eu quero te dizer uma coisa, se eu tiver que escolher entre você e Jesus, você já perdeu para ele. Aí ela abriu o olhão e disse, calma, não precisa ser tão radical assim. Deixa que eu quero te ouvir, me fala então. Mudou, né, irmão? Hoje eu vejo os adolescentes, muitos deles fazendo o contrário, virando as costas para Jesus, por causa de outros anseios e desejos. E naquele dia a gente foi almoçar junto. Nós servimos os pratos, colocamos um na frente do outro. E eu comecei a falar de Jesus para irmão. Eu tinha ido umas 3 reuniões. Eu comecei a falar de Jesus para ela. Eu não almocei e ela também não. E a hora que deu tempo de nós voltarmos para o trabalho, estava nós dois chorando na mesa. E ela disse assim, esse domingo eu quero ir na igreja. Eu não tinha ido na igreja ainda, eu só ia na reunião na casa. E naquele domingo foi nós dois na igreja. E quando a gente chegou na igreja, Mauro e Anice junto, era eles que cuidavam de nós. E aí lá na entrada da igreja estava entregando um papelzinho, um folhetinho de seja bem-vindo, aí tinha um textinho lá. E nós às vezes achamos tão insignificante isso. Ela pegou aquele papelzinho, irmão, ela foi entrando lendo, ela foi parando, e começou a ler aquele papelzinho, começou a tremer na mão dela, ela começou a chorar. Eu fiquei preocupado, disse, Jane, você quer ir embora? A gente pode ir embora agora? Disse, não, eu quero ficar. Mas você está bem? Eu disse, não, eu quero sentar. E nós sentamos, ouvimos a palavra do culto. Janine chorou o culto inteiro e eu chorava porque via ela chorando. E no final do culto o pastor disse assim, se nessa noite você quer tomar a decisão de seguir a Jesus, eu quero te chamar aqui na frente. A Janine levantou. Eu olhei para ela do meu lado, levantei também. Aí o Naor levantou também, a Anice. E ele disse, eu quero te chamar aqui na frente. E ela já saiu na minha frente e foi indo. E eu segurei nela e foi nós dois lá na frente. Mais uns irmãos. Primeira vez que ela foi na igreja, ela tomou a decisão de seguir Jesus. E foi a minha primeira vez na igreja. Eu já tinha aceitado Jesus antes, mas publicamente lá na igreja, eu fui lá e confirmei aquela decisão que eu já tinha tomado. E depois daquele dia, ela nunca mais teve as crises que ela tinha. Quando tudo parece perdido, irmão, o Senhor vem e tem um encontro com a gente.
Sabe que todas as vezes que eu saio da minha casa para vir para uma reunião como essa, eu penso nesse encontro. O Senhor quer se encontrar comigo. Hoje é o dia do meu encontro com Ele. Então, quando eu estou me preparando para vir para uma igreja, eu não me preparo para os outros, eu me preparo para Ele. Eu não fico pensando o que eu vou falar para os outros, eu fico pensando o que eu vou falar para Ele. Porque é o meu encontro com Ele. E nesses encontros que nós temos com o Senhor, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Imagina a condição dessa mulher viúva. O filho morreu. Jesus aparece. Toca no caixão. Libera uma palavra. O menino se senta e começa a falar. Que loucura, irmão. E a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, é imutável. Sabe o que isso me diz? Que o mesmo Jesus que encontrou a viúva de Naim e fez o filho dela ressuscitar, nessa noite pode encontrar você e fazer ressuscitar os teus sonhos, e fazer ressuscitar a tua alegria, os teus projetos. Pode fazer você ser um outro homem, uma outra mulher. Ele pode, irmão. Você crê nisso? Você deseja isso? Ele está aqui, irmão. Ele está aqui. Então decida nessa noite, por favor, decida nessa noite. Chamar a atenção do Senhor. Não estou falando aqui para você subir na cadeira e... Não. Através da sua fé. Um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, Ele não rejeita. Sabe, irmão, alguém que se derrama diante do Senhor, ele nunca vai conseguir continuar do mesmo jeito. O Senhor vem, se apresenta e faz o que precisa ser feito. Aleluia. Talvez você chegou nesse lugar aqui sem esperança. Talvez com um resultado de um diagnóstico ruim. Talvez com a notícia de quem você muito ama. Uma notícia ruim, de que essa pessoa está muito ruim, muito mal. E você chegou nessas condições aqui. E agora você escuta uma palavra de que Jesus pode tocar no esquife. Pode tocar no lugar onde não há mais esperança. Ele pode tocar no lugar onde todas as possibilidades acabaram. Ele pode tocar neste lugar, talvez este lugar seja o seu coração. Ele pode tocar no seu coração e reverter este quadro, e mudar essa história, e transformar a sua vida. E hoje Ele te diz: não chores. E talvez você pense, mas diante do que eu estou vivendo é impossível não chorar. Não é pelo que você está vivendo que você vai parar de chorar. Você vai parar de chorar por aquilo que o Senhor está disposto a fazer você viver. Entendeu isso? O Senhor não está mandando você parar de chorar porque a dor que você está sentindo não te coloca nessa condição de choro. Não, o Senhor está dizendo: pare de chorar. É porque Ele está disposto a transformar o seu dia de amanhã. Porque a palavra de Deus diz: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu queria convidar você a se colocar de pé.
Feche os teus olhos, irmão. Coloca a sua vida diante do Senhor. Feche os teus olhos e imagine o Senhor se aproximando de você. Imagine um encontro num lugar onde talvez você está ali machucado, ferido, angustiado por causa das circunstâncias, das situações, porque não há mais esperança. A esperança que tinha, a única que tinha, acabou. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas você precisa confiar e crer que Jesus é o único que pode mudar o rumo dessa história. Ele pode mudar o percurso. Ele faz o impossível acontecer. Assim como Ele fez com a viúva de Naim, que já estava indo enterrar o seu único filho, a única esperança. A cova já estava aberta, preparada. Mas Jesus apareceu no caminho daquela mulher. Escute o que eu vou te dizer. Mesmo que alguém já tenha declarado que a sua cova está aberta, que não tem mais jeito para você, que não há mais a possibilidade de você sair da condição em que você está, confie em Jesus. Fale com Ele nessa hora. Declare para Ele todas essas angústias que você tem carregado, essas preocupações. Coloque diante dele todas essas limitações. Peça uma direção para Ele. Porque as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que Ele não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão tapados para que Ele não possa te ouvir. Creia no Senhor Jesus. Ele é o único que pode fazer milagres. Ninguém pode operar milagres, só o Senhor. Essa noite você pode dar um rumo novo para a sua história, através de uma decisão, de uma postura, de uma atitude. Você pode mudar o rumo da sua história. Se nessa noite você entregar a sua vida para Jesus, e eu não estou aqui falando de você mudar o seu jeito de se vestir, eu não estou falando aqui de você mudar o seu corte de cabelo, eu não estou falando aqui de mudanças externas, mas eu estou falando aqui de um coração colocado diante do Senhor. Se nessa noite você entregar a Ele o seu coração, você não vai sair deste lugar da mesma maneira que você chegou. A sua noite não vai ser como todas as noites que você passou até agora. O seu dia de amanhã vai ser um dia como nenhum outro. Você nunca tinha experimentado uma segunda-feira como você vai experimentar a partir da sua decisão de entregar a sua vida a Ele. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor. Falasse com o Senhor. Fale do seu jeito, da sua maneira, mas fale com Ele. Não se cale diante dEle.
Não se intimide diante do Senhor. Ele está aqui nessa noite pronto para fazer algo, para falar algo. Então queira, só diz para Ele: Senhor, estou aqui, Senhor, olha para mim. Olha para mim, Senhor. Sim, Jesus, é verdade, Pai. O seu amor sempre esteve repousado em mim. Aleluia. Ele guarda você, meu querido. Declare isso. Meus braços é o meu descanso. Meus braços é o meu descanso. Meus braços é o meu descanso.
santo, 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 Senhor. Tu és santo. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. O Senhor está aqui, querido, nessa noite. Você que hoje deseja tomar uma decisão com Jesus. Talvez você já tenha ouvido dele há algum tempo, a respeito dele. Talvez você até o conheça dentro da sua medida, mas você nunca tomou uma decisão. E nessa noite eu quero dar essa oportunidade. O Senhor está dando essa oportunidade. Você que hoje quer aceitá-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu queria convidar você aí aonde você está, a colocar a sua mão no seu coração. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Coloque a sua mão no seu coração e repita comigo essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus. Faça isso, irmão, com fé. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço os meus pecados e te peço perdão. Te convido hoje para ser o meu Senhor, o meu Salvador. Eu te entrego a minha vida. A partir de agora, o Senhor faz morada em mim. Eu sou a sua casa. Eu sou o seu templo. Que o Senhor derrame sobre a minha vida da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Hoje eu me torno teu filho e o Senhor se torna o meu Pai. Aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama do teu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida daqueles que nessa noite te aceitaram. Que o Senhor os cele para que sejam reconhecidos no mundo espiritual. E que a partir de hoje os dias dele, os dias dela sejam diferentes. Que eles sintam, Pai, a tua presença de uma maneira inconfundível. Em nome de Jesus.